irmãos abrem a Bíblia e se dá luz. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Amém? E vocês, vamos ler o livro de Daniel. Capítulo 6. A partir do 15 até o finalzinho. Vai ficar um pouquinho longo, mas eu tentei resumir aqui, mas não deu. Jesus é bom. A gente vai tentar dar uma lida aqui para a glória de Deus. Amém? O título dos 6 fala assim: Daniel na cova dos leões. Glória a Deus, já acharam? Aleluia! Me ajudem aí, tá? Eu vou ler aqui um pouquinho com vocês. Talvez eu dou uma engasgada, talvez vocês dêem uma engasgada aí também, porque a gente está no banco aí, uns vai para frente, outros ficam para trás, outros ficam no meio, mas Deus é bom. Como é longo, se fosse curto, a gente podia pedir para repetir, né? Mas como é longo, a gente vai, mesmo que a gente errar, a gente vai embora. Amém? Fala assim lá, ó. Mas homens lhe disseram. Vamos lá, gente, me ajuda? Só eu sozinho? Mas os homens lhe disseram: lembre-se, ó rei, que conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ungido, nem pode ser modificado. Então o rei deu ordens a eles e trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Taparam a prova com uma pedra, e o rei a selou com o seu próprio anel seco e com os anéis dos seus nobres, para que a situação de Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita: Daniel, servo de Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-los dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, juntamente com as suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e língua
Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro, o persa. Amém, glória a Deus. Falei que ia ser um pouquinho longo, mas essa parte aqui é muito forte, né? Quando o próprio rei ali, Dário, ele exalta a Deus, ele reconhece a glória de Deus, ele reconhece o poder de Deus. Né? Esse texto aqui, se a gente for olhar no livro de Daniel, tem outras partes aqui também, do rei Nabucodonosor, também vai falar dessa mesma forma do nosso Deus, amém? Glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus. O seu Deus é poderoso? Amém. O seu Deus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Amém? Glória a Deus. Aqui fala de uma cova. Amém? Hoje, quando o apóstolo passou uma mensagem para mim, né? Me convidou para estar lendo a palavra com os irmãos, né? Ministrando aqui. Eu, dentro de, acho que um minutinho mais ou menos assim, que eu demorei para responder o apóstolo, aí eu falei: Jesus, eu tenho lido a tua palavra, mas sabe quando vem aquele branco que você fala assim: e agora? O que eu faço? Né? O que eu ministro para a sua igreja? O que eu falo para a sua igreja? Né? E muito engraçado que a única palavra que veio no meu coração foi assim: a igreja não é minha, a igreja é de Jesus. Então, vamos dizer assim, o Marcelo ou o Pessoa não tem nada a oferecer, mas o Espírito Santo que age na minha vida e na vida de vocês tem a oferecer, amém? Glória a Deus. E aí eu falei: amém, apóstolo, eu aceito sim, e eu levo a palavra lá, tá bom. E interessante porque agora no começo do ano eu comecei a ler, né, a Bíblia de Gênesis, né, o início, né, e eu só comecei com a história de José, que é uma história fantástica, né, história com H grande, né, história real, verdadeira, não é conto de fadas. E eu li ali toda a história de José, e aí eu passei pelo livro de Jó, né, estou fazendo um cronograma assim. E é interessante, porque assim, provavelmente Daniel viria lá na frente, né? Mas Deus é muito bom. E aí hoje eu peguei o livro de Daniel e comecei a dar uma lida, né? E Deus falou muito forte comigo nessa parte aqui. Falou em todo o livro de Daniel, né? Eu quero tentar aqui nessa noite, junto com os irmãos, relembrar um pouquinho a história de Daniel, né? O que Daniel passou. Daniel, ele era, a Bíblia relata ali que ele, não sei se ele era filho de, vamos dizer, do rei, ou se ele era filho de algum nobre, né, que fala que vivia no palácio de Jerusalém, ali, de Israel. Mas ele era uma pessoa importante, né, porque o rei Nabucodonosor, quando ele tomou Israel, né, como rei, ele invadiu Israel e tomou Israel para se vencer Israel numa guerra, né, resumindo assim, de forma. Aí ele chegou no eunuco dele, um servo que ele tinha, e pediu para que o servo separasse filhos de nobres e filhos de rei, né? Então por isso que aqui não relata muito sobre se Daniel era filho de algum nobre ou se ele era filho de algum rei. Mas junto com Daniel foi também, né, Israel, Azarias, não vou lembrar todos os nomes aqui, né, mas tem os nomes que depois o Nabucodonosor dá lá para eles, né, que é Sadraque, Mesaque e Abednego, né, foram os três que foram jogados na fornalha de fogo. E aí Daniel, quem aqui assim, já assistiu até filme, vamos dizer, imagina como que um rei vive, ou um filho de rei, um filho de nobre vive, né? Será que eles têm mordomia? Né? Alguns filmes mostram, né, o lençol, o nosso é aqueles algodão e misturado com um monte de coisa, né? Quando lava,
Se a mulher não passar bem, fica duro. A gente está com a marca dele assim, né, cara? Mas algumas coisas que a gente vê, a gente nunca viu em palácio, pelo menos eu nunca vi, então eu não sei como que é, mas pelo menos os relatos que é de cetim, é de linho puro, é não sei o que, né? São tecidos e panos muito bons, né? Isso é para que a gente tenha uma ideia de uma vida boa, né? Vamos dizer assim, tentar explicar aqui para que a gente consiga viajar aí no personagem, né? Na história também de Daniel, né? Então, de repente, ali ele tinha tudo, né? Naquela época, o melhor carro, o melhor cavalo, a melhor carruagem. Então, ele tinha tudo, gente. Só que, de repente, o país é invadido por um outro país. E eles se tornam escravos. Todos ali de Jerusalém, de Israel. Eu acredito que algumas pessoas ficaram em Jerusalém, ficaram em Israel como escravos, mas eles foram levados para a Babilônia, né? E eu acredito que alguns também foram levados para lá. Eles foram levados até a Babilônia. E na Babilônia, eles foram separados ali para servir o rei Nabucodonosor. E aí, o rei dá algumas orientações, né? Como que eles deveriam tratar aqueles rapazes. Que deveria dar tudo de bom e do melhor para Daniel e seus amigos. Toda boa comida, né? Provavelmente iria dormir novamente num lugar bom. Só que Daniel toma uma decisão. Como ali eu acredito que como os princípios que ele tinha como judeu, os princípios que ele tinha como um servo de Deus. Ele toma uma decisão entre os amigos dele. Ele fala que ele não quer participar dos manjares daquele rei. Ele não quer comer aquela comida. Aí, aqui é uma pergunta para a gente pensar, né? Nós estávamos acostumados num palácio. De repente, a gente somos sequestrados, né? A gente pode dizer assim, e levados para um outro lugar. Aí você acha que você vai para uma prisão, sabe? E de repente te oferece toda aquela boa vida de novo. Né? Quantos de nós será que aceitaria a boa vida ou faria como Daniel? Né? Daniel falou não. Olha o leitão lá, só aquele leitão bem gordão lá de Natal, aquele churrascão. Aí ele falou, não, eu quero comer aquele chuchu ali. E não tem gosto nenhum. Chuchu tem gosto de quê? Chuchu tem gosto, se você colocar sal, ele tem gosto de sal. Se você colocar uma batata, ele vai ter o gosto da batata. Se você colocar qualquer outra coisa, ele vai ter o gosto daquilo lá. Porque ele é um alimento, né, eu creio que ele tem seus nutritivos, mas é um alimento que não tem muito gosto, né? Não tem sabor, né? Então, Daniel tomou essa decisão. E a decisão de Daniel se alimentou daquelas verduras, daqueles legumes, e ele se tornou mais forte do que os outros, né? Provavelmente, eu vou chegar numa parte aqui, a Babilônia, ela era, para a gente imaginar assim, imagina os Estados Unidos dominando o mundo inteiro, mais ou menos isso, na época, né? E então não tinha só Daniel e os amigos dele ali como escravo de uma nação, tinha várias outras nações ali, né? Filhos de príncipes e de reis estavam ali naquela casa também, né? E eles iriam participar da comida do rei. Só que Daniel e os amigos dele decidiram, não quero participar dessa comida.
e eles se tornaram mais fortes. E a Bíblia ainda diz assim, que tinha um outro servo lá, se não me engano, e Deus fez aquele servo achar graça em Daniel. E aí ele fazia tudo que Daniel pediu. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Aleluia. E aí, nessa mesma situação, Daniel foi separado para ficar junto com aquelas pessoas que eram os conselheiros do rei, que tinham ali astrólogos, tinha várias pessoas, e ele foi separado dessa forma, para ele, quando o rei fizesse alguma reunião e quisesse saber de algo, de algum mistério que ele não conseguia desvendar, ou os seus, Daniel também participaria, né? Aí, Daniel, houve uma lei, né? Estou tentando lembrar aqui, tá, gente? Houve uma lei para que o povo adorasse, para que o povo da estátua, né? O sonho, o rei Nabucodonosor teve um sonho. Aí, nesse sonho, o rei ele via uma estátua, a cabeça era de ouro, o peitoral aqui era de bronze, e tinha várias partes até os pés que eram de latão, e de terra, e ferro. E aí o rei decretou uma lei da seguinte maneira, para que se os adivinhos daquela época, se esses homens que eram conselheiros não conseguissem adivinhar o sonho dele, eles iriam morrer. Daniel ficou sabendo disso, e Daniel foi até, pediu, né, para esse servo, e foi até a presença do rei, e conseguiu tanto falar o sonho, sem o rei falar qual era o sonho, e ainda ele conseguiu falar para o rei o que aquele sonho significava. Aí é por isso que eu falo para vocês, aqui tem uma parte que esse rei Nabucodonosor ele vai falar da mesma forma que o rei Dário vai falar também, que só há um Deus. Aleluia, glória a Deus. E Daniel vai e interpreta esse sonho. Aí tem a história ali também de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estavam ali naquele lugar, naquela nação. E foi decretada uma lei. O rei levantou uma estátua, né? Vamos colocar aí um ídolo, né? Levantou a estátua dele, para que todos o adorassem, né? Só que Sadraque, Mesaque e Abednego, resumindo aqui, não adorou. Qual era a sentença para quem não adorasse? Ser lançado na fornalha ardente. Quando o rei fica sabendo, Nabucodonosor, ele fala assim: aumenta o fogo da fornalha 7 vezes mais. 7 vezes mais. A Bíblia relata que os soldados que foram levar Sadraque, Mesaque e Abednego até a boca lá do fogo, eles morreram queimados, jogaram eles lá dentro. Eu não sei se vocês já, assim, a oportunidade que a gente tem é o quê? É no fogão, né? Chegar perto do fogo, abrir o forno. Mas quando nós chegamos perto de algum lugar assim, pelo menos eu trabalho num lugar que tem um forno maior, que chega 200 graus, 300 graus, 400 graus, de longe você sente o calor do fogo, né? Eu creio aqui que todos também já tiveram a oportunidade de quando a gente está numa fogueira, né? Somente na época do frio, e realmente aquele bate assim, fica quente mesmo. Resumindo, irmãos, o rei lançou aqueles homens na fornalha de fogo. Deus mais uma vez ali interviu e salvou. E aquele rei fala: eu vejo um homem lá dentro. Não foi 3 que foi jogado? E tem um lá que tem a aparência do Filho do Homem, né? Amém? Glória a Deus. Jesus. E aí, voltando um pouquinho aqui àquela questão da estátua, o que aquele rei ele imaginava? Olha como que Deus faz as coisas. Deus tinha permitido que ele tinha ganhado várias partes do mundo,
Mas o coração dele estava que ele era muito grande, que ele era muito, que não tinha ninguém, ele estava delirando, né? E o que é interessante na estátua é que Deus, o próprio Deus, mostrou para ele um sonho que sim, o reino dele era muito grande, que era a cabeça de ouro, mas viriam outros reinos, só que viria um mais poderoso, que era a pedra que vinha da montanha, né? E quebrava o reino dos pés, né? Que era o latão, o barro e o ferro. Vocês sabem quem é esse rei? Amém? É Jesus. Esse rei que ele fala, né? Jesus mesmo fala, né, que ele foi colocado como pedra de esquina, né? Glória a Deus. Eu não sei se os irmãos estão conseguindo acompanhar comigo a história de Daniel. Por que às vezes nas nossas vidas vem decretos, irmãos, vem sentenças. A gente vivemos um mundo, leis. Aqui quando Daniel foi lançado na cova, o rei Dário, ele gostava de Daniel, porque Daniel, uma passagem antes aqui, Daniel também revela um sonho para ele. E Daniel fala com ele, né? E Daniel, Deus através de Daniel, né, fala com ele. E ele admirava Daniel. E ele cria, ele sabia que o Espírito de Deus estava sobre a vida de Daniel. Aí, por isso, ele até intercede por Daniel lá na cova. Se a gente olhar a leitura que a gente fizemos, ele ficou jejuando por Daniel, que fala que ele não comeu e não se divertiu pela vida de Daniel, né? Só que o interessante ali é o quê? Que o decreto que ele tinha colocado naquela época não podia ser tirado, nem ele como rei, não podia ser tirado. Aqui antes, se vocês lerem, você vai ver que ele fala assim que ele fez de tudo para tentar livrar Daniel da cova, mas ele não conseguiu. E aí ele deixou na mão de Deus. E o interessante é assim, essa questão de Deus exaltar o servo dele. Amém? E a gente, como filhos de Deus, né, a pastora falou aqui no início sobre bênção, sobre vitória. Deus quer fazer nas nossas vidas. Deus quer agir em nosso meio. O Espírito Santo de Deus quer trabalhar em nossas vidas. Só que muitas das vezes vem esses decretos, vem essas situações que deixa a gente, vamos dizer assim, num beco sem saída, né? A gente fica numa situação que a gente não acha para onde a gente vai, né? Eu lembro essa palavra aqui, há um tempo atrás, eu passei uma situação em uma outra empresa onde eu trabalhava, que eu tomava conta de alguns produtos, e esses produtos que eu tomava conta, né, para que a produção andasse, imagina um carro, aí no carro você tem um pneu, você tem um motor, você tem a porta, você tem o capô, os vidros, né, os bancos. Vamos supor que eu tomava conta da parte dos pneus, e eu tinha que deixar o pneu lá na produção para que o carro fosse montado. E Deus é tão bom que assim, a gente era muito cobrado. Então, praticamente toda semana tinha reunião por causa dos atrasos, né? Aí, o que acontece? Eu aí, num belo dia, fui chamado para uma reunião e eu tinha liberdade, que assim, tinha pneu que, vamos supor, a gente podia colocar dentro da empresa para fabricar dentro da empresa. Mas quando a empresa não dava conta, eu podia mandar esse pneu para uma outra pessoa, terceirizar o trabalho, né? Para uma outra pessoa, para essa outra pessoa fazer. E aí, eu cheguei nessa reunião, aí estavam os dois donos, que eram o filho e o pai. E aí começa. Aí a reunião começa a pegar fogo. Aí o gerente daqui, o gerente dali, o carregado de lá, o carregado daqui. E o patrão, ele jogava vamos dizer assim, por que isso não deu certo? E aí deixava pegar fogo.
né? E ele fazia várias vezes isso. E aí, ele não falou diretamente comigo, mas ele falou assim: vem uma pessoa aqui que ela vem buscar, tipo, o pneu. Só que eu não conheço ela. Eu não sei de onde ela é. Ela tem assim, 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 assim. Aí ele falou de uma pessoa que eu terceirizava o serviço, né? Aí ele jogou no ar assim, como se eu recebesse alguma coisa para mandar o serviço para aquela pessoa, né? Aquilo foi duro, ouvir aquela palavra, né? Eu sabia que ele estava falando comigo, né? Até depois eu conversei com o meu gerente, a gente sabia que ele estava lançando aquilo ali no ar, né? Então a gerente me falou: ele deve ter lançado no ar e tal, e falado com outras pessoas. Eu falei: não, tá bom, mas eu acredito que ele falou comigo. E aí, resumindo a história, ali foi muitas batalhas, né, naquele lugar. E um belo dia eu falei com Deus, Deus, eu queria sair daqui, eu queria isso, eu queria aquilo. Vários planos eu fiz, né, para poder sair daquele local, até por causa dessas situações difíceis. Mas teve uma reunião que esse mesmo dono, né, eu entregava na mão de Deus, falava com a minha esposa sempre, a gente sempre conversando, sempre batalhando ali sobre essa situação. E aí, quando um dia, numa bela reunião, esse homem faz elogios para quem? Para mim. Que meu serviço era muito bom, que isso, que era aquilo. Aí até depois o meu gerente chega em mim e fala assim: Marcelo, você viu? Eu nunca vi ele elogiar ninguém. Eu nunca vi ele elogiar ninguém. A coisa mais difícil é elogiar. Aí esse gerente bateu na minha costas e falou: parabéns. Aí eu falei para ele assim: não, Carla, eu chamava de Carla. Não, Carla. Eu falei: eu não mereço nada. Você me conhece. Quem merece é Deus. Aí ele falou: não, eu sei disso. Aí ele falou: e você ainda Deus vai te honrar ainda. O meu próprio gerente falou isso. Depois disso, ainda, para a glória de Deus, eu recebi em um momento ainda desse mesmo patrão que tentou, né? Então, o que eu quero dizer para os irmãos? Quando a gente recebe um decreto, quando a gente recebe algo, quando a gente recebe uma palavra má, se a gente colocar na mão de Deus, se a gente orar, se a gente esperar nele, ele vai fazer. Ele vai mudar a sentença, amém? Glória a Deus. Foi assim na vida de Daniel. Daniel estava com uma sentença, e a sentença que Daniel tinha era a cova, eram os leões. Só quem podia livrar ele era Deus, amém? Assim, às vezes são situações nas nossas vidas, no trabalho, em casa, né, com a família. Às vezes nós não encontramos saídas, né, para aquela situação. A gente não consegue ver e enxergar ali a solução para aquele problema. Muitas das vezes nós até clamamos, muitas das vezes nós até oramos a Deus, mas a saída não vem, né? Você se sente, mas eu tenho uma certeza, como diz a palavra de Deus nessa noite, Ele vai livrar, amém? Ele vai nos livrar da cova. Glória a Deus. A gente pode exaltar esse Deus tremendo no nome de Jesus. Eu creio que os irmãos estão entendendo que Deus, Ele é um Deus que Ele age, que Ele faz, que Ele opera milagres. Basta a gente querer, basta a gente se colocar diante dEle. Amém? Às vezes, em meio a tantas coisas, aquele rei ali ele se sentia, vamos dizer, dono do mundo, mas Deus mostrou para ele qual era o lugar dele. Hoje nós vivemos na graça de Deus. Às vezes a gente ouve algumas pessoas dizendo assim: o camarada erra, Deus não faz nada. Eu posso dizer uma coisa: Deus faz. Deus tem a maneira dele de agir, e não cabe a gente olhar e tentar fazer um julgamento nosso. Seria até talvez pouco, né? Vamos se dizer assim, seria, a gente tem uma mente limitada,
né? Então não tem nada melhor do que a gente colocar e entregar, né, na mão de Deus, a nossa família, a nossa casa, o nosso emprego, seja qual for essa situação, seja qual for essa cova, seja qual for essa, vamos colocar assim, essa dor, né? Amém? Irmãos, Deus é maravilhoso. E a gente aprende aqui, né? A gente aprende também, como vocês eu estava lendo ali, sobre a vida de José. Ele foi lançado numa cova, olha que interessante. E ainda pelos irmãos. Ali a gente vê uma história, aqui a gente pode ver uma história no livro de Daniel. Os reis eram mais arrogantes, né? Deus precisava tomar, vamos dizer assim, atitudes mais drásticas com eles, atitudes mais fortes. Mas já com José, Deus agiu de forma diferente, né? Como de forma diferente? José sofreu tudo que sofreu, né? Foi lançado na cova dos leões, na cova lá na cisterna, pelos irmãos, foi vendido, depois foi para a cadeia, e depois se tornou o segundo, lá no Egito. Deus exaltou ele. Aí José entendeu, José faz ali o papel de Jesus, de perdão. Ele vai e perdoa os irmãos. Ele vai ali e perdoa toda a família. Ele entendeu que tudo que se passou na vida dele, de ruim e de mal, Deus tinha um propósito lá na frente. Então, eu quero resumir aqui dessa forma. Às vezes nós não conseguimos enxergar o propósito. Talvez o que nós passamos hoje seja ruim, seja mal aos nossos olhos. Mas a gente pode tirar a lição de Daniel, que ele foi livre da cova dos leões, e a gente pode tirar a lição de José. Ele foi livre da prisão, ainda conseguiu trazer a família para perto dele, amém? Glória a Deus por isso. Conseguiu fazer com que os irmãos, ele lançou um perdão, né, para os irmãos, conseguiu cuidar da família. Ele ainda promete para o pai e para os irmãos, que ele fala: eu vou cuidar de vocês, eu vou cuidar dos filhos de vocês, até que eu parta daqui. Ele fala mais ou menos assim, amém, irmãos?